Vamos que vamos, nação. Wesley Fladose na área com vocês com a entrevista coletiva do técnico Tite após a grande vitória do Flamengo sobre o Bahia nos acréscimos. É o seguinte, crédito das imagens, canal da Flá TV. Peço a vocês também, se inscreva no canal Wesley Fladose, deixa o like aí e acione o sininho da notificação, valeu? Segue aí com a coletiva do Tite. O que esses dois últimos jogos representam para vocês? Boa noite. Com o número de tempo de interrupções, o jogo ele tem gerado, e quase que todos os jogos, em torno de 100 minutos. Não são 90, se tu pega primeiro e daí para mais. E a preparação é para esses momentos todos, momentos que são decisivos. E o que deixa feliz, o que me deixa feliz enquanto técnico, é muito fácil vencer um jogo quando tu tem uma equipe rodada, jogando há 6, 7 meses juntos, que é o mínimo. Se vai na Europa, os caras falam que precisa de 2, 3 anos, né? Que vamos adaptar. Tem 6, 7 meses ela jogando, essa equipe mesmo, ela rodando e ela vai para um jogo onde tem alternativas e vence. A outra é um orgulho muito grande, e isso é externado ao torcedor que deu o apoio, isso é externado aos atletas, em que há uma série de adversidades no início e durante o jogo. E o desempenho te faz gerar com que ele tenha uma vitória num jogo extremamente difícil, com essa e com a utilização de uma série de jogadores importantes, porque equipe vence. Esse é o orgulho maior. Boa noite, Tite, Kleber, Rodrigo Cerqueira, TV Globo. São muitos desfalques por conta de convocação para a Copa América, lesões. Hoje um jogo difícil, alguns jogadores não conseguiram render tanto quanto em outras partidas, mas mesmo assim o time lutou até o final. Essa comemoração chamou muita atenção, Tite, no final do jogo, comemoração com jogadores no gramado, até de uma forma mais contundente do que você costuma comemorar. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa explosão de comemoração e de onde o Flamengo está tirando tanta força diante de tantas adversidades no momento decisivo da temporada, pela sequência que vem pela frente. Talvez a metáfora que eu tenho usado de lutar, ela seja jogar também. Jogou muito o segundo tempo, mas jogou muito. Engoliu o primeiro tempo, teve dificuldade, bastante. Mas agora o lutar jogou muito. E ela teve uma alma, um espírito que ela vem, por vezes, irradia do torcedor para dentro do campo, nas ações que o atleta faz dentro do campo para fora, e esse unir de forças ela faz ter nesses momentos e nesses 100 minutos. Completando isso com essa dedicação de alguns atletas experientes fazendo funções que nunca tinham feito, né, tão rotineiramente, né? Ou atletas voltando até mesmo antes do que a gente esperava que voltasse, né? O sacrifício deles para poder jogar. Departamento médico, físico. A gente parabenizar o departamento médico, o departamento físico pelo retorno, mas principalmente os atletas se proporem, né, a antecipar um pouquinho dentro do processo, né, até correndo algum risco, né? Então isso vem da alma, né, do atleta, vem daquilo que a gente trabalhou nesse momento muito difícil. No último jogo a gente estava sem 10 atletas, né? 5 na seleção, 5 lesionados e mais o Bruno, que durante o jogo teve um problema estomacal. Hoje a gente tem 7 atletas, né, por problemas de lesão, e a falta de jogadores que estão na seleção acarreta essa repetição de atletas que nos dificulta, né? Mas a gente tem os meninos que têm dado resposta, entrado e dado resposta, também valorizar muito isso. Vou dar nome. BH, em condições normais, não tinha condição de iniciar o jogo contra o Atlético. Vou ser bem direto para o torcedor. Deu porque puxou da alma e não tinha mais condição no intervalo. O requisitado que foi o doutor disse assim, eu não tenho mais nada para tentar dar para ele, não dá. Então o torcedor tem que saber. Alan, ele foi antecipado, porque não era para vir para esse jogo. Ele deu a sua parcela de contribuição, o departamento médico disse, vou dar, vamos embora, precisa. Léo, numa função que não é a específica dele, onde tu tem que transitar muito. Fez 2 jogos inteiros. Ele fez, exato. Léo Pereira, que tu tem a condição de lateral, depois ela vem. Aí.
Bahia que entra, que não é uma função específica dele, com o adversário que ele tem todo montado, que tem um externo, que ele faz as modificações com Biel e Ademir, para ter 2 jogadores Estupiñán na frente, porque quando a equipe está cansada, ele bota e joga velocidade em cima. Eu esqueci mais de algum, mas enfim, de atletas que tenham o torcedor precisa saber. Senão, atrás do bastidor, não. Ele precisa saber. Tite, Kleber, boa noite. Aqui, Thiago Lima, do GE. Tite e Kleber também, se quiser responder. Com tantos desfalques assim no time, se a gente pegar o jogo de hoje e o jogo contra o Grêmio, que foram aqui no Maracanã, o Flamengo teve menos posse de bola. Dá para dizer que o Flamengo, com tantos desfalques assim, ele está encontrando um jeito diferente de jogar, usando mais a transição, se vocês concordam com isso? E também só pedir para Tite, se você pudesse explicar a substituição do Lohan hoje. Obrigado. 2 formas. Uma que ela é de velocidade, se der espaço, não vai nos controlar, porque é muita velocidade e qualidade dos lados. Vai ter mais posse de bola, mas não vai conseguir nos controlar. Nós vamos criar oportunidade. É inevitável, como aconteceu hoje. E o número de oportunidades mais vivas, mais claras. Quando tu tem um articulador do lado, aí tu tem mais jogo. Uma ou outra. As 2 formas a equipe se encontrou. E? Substituição do Lohan. 2 homens de frente, agudo, que faz uma flutuação, porque o primeiro meio-campista deles, a pergunta é tática, o primeiro meio-campista deles, ele faz uma iniciação e faz, por vezes, entrada no meio dos dois zagueiros para fazer essa articulação, e porque é uma equipe completa e muito boa equipe. Posse de bola, muito boa. Daqui a pouco ela não tem a transição, mas numa equipe tu não vai ter tudo. E quando tem o Gabi que pode ser jogado dessa forma, tu tem 2 jogadores agudos, agressivos, de combinação curta, de último terço do gramado. Então, tu fica com essa opção. Professor Kleber, boa noite. Guilherme Xavier, da Trivela. Queria voltar um pouco na questão que o colega aqui comentou sobre as reações de vocês depois do gol. Tem uma reação muito legal do Rossi viralizada aí nas redes sociais. Você correu, consegui pegar até num vídeo você abraçando o Gabigol de maneira efusiva lá perto da torcida, todo mundo. Eu sinto que nessa temporada vocês já viveram momentos técnicos até um pouco melhores, como no Campeonato Carioca. Mas queria perguntar para vocês se esse é o momento que vocês sentem o grupo mais unido, mais fechado por um objetivo. Falando em termos de desempenho, o segundo tempo foi tudo isso que tu fez, igual o Campeonato Carioca ou mais, no segundo tempo. A questão da união é o tempo, né? O tempo que vai se somando, aí já são 9 meses juntos, né? Com uma filosofia de trabalho, a gente criar um bom ambiente de trabalho, os jogadores passando a entender o processo, o aproveitamento de todos, a gente sempre diz, a gente trabalha todos, não é só na palavra, é no dia a dia, né? E quando as oportunidades aparecem, os jogadores eles entendem isso, né? E assim tem lideranças muito fortes no grupo, né? E que tem essa forma de trazer essa união, além da liderança da comissão, liderança de atletas dentro do grupo, né? Então os resultados vão acontecendo e isso também vai fomentando e vai trazendo essa relação, né? Então aconteceu isso no jogo contra o Atlético, né? Que ficou mais recente agora, que a gente fez uma grande atuação contra o Atlético, né? E conseguiu, tomamos um gol no finalzinho, conseguimos reagir, e isso vai ser levado agora, pelo que a gente entende, é claro, né? Porque foi o último jogo, traz para esse jogo também. Verdadeiramente, desses 2 jogos, o jogo do desempenho eram 4 pontos para conosco. Ele poderia ser a vitória lá contra o Atlético, poderia ser um empate hoje, poderia. Mas com a devida ressalva de que as grandes oportunidades, ou não de posse de bola, mas de transitar, as vivas, claras, limpas, difíceis, foram a grande maioria nossa. Sobre a estratégia traçada para o jogo de hoje, especificamente, acho que em 2024, aqui no Maracanã, eu acho que foi a primeira vez que nós vimos o Flamengo adotar uma postura inicial um pouco mais defensiva, apostando nessas transições rápidas pelas pontas, como você falou. Até o Davi Luiz, depois da partida, falou um pouco sobre isso, sobre essa estratégia diferente, também por méritos do Bahia. Eu queria te perguntar se essa estratégia foi traçada já nos treinos durante a semana ou se você teve que recalcular a rota
pelas circunstâncias que o jogo foi se apresentando ali. E dentro disso também eu queria te perguntar até onde os desfalques te fizeram traçar essa estratégia. Hoje você não teve 4 meias do início da partida, 1 por lesão, que era o Igor Jesus, e 3 por convocação. O Alan, como você falou, também não tinha condições de iniciar. Então, até onde os desfalques te fizeram traçar essa estratégia, que depois, no segundo tempo, principalmente com a entrada do Alan, a gente viu um Flamengo mais dominante ali. Obrigado. Vai lá, Cléber. A estratégia não foi essa, né? A estratégia, a gente tem as nossas 3 marcações nas 3 alturas, né? Na pressão alta, na pressão média, na pressão baixa. A qualidade do Flamengo, a boa troca de passe pelo setor de dentro, né? Que o Flamengo usa bem com 5 meio-campistas, e eles conseguiram trabalhar bem essa bola. A gente teve um pouco de dificuldade no primeiro tempo, apostou nessa velocidade de saída, o jogo se colocou assim, e no segundo tempo uma retomada diferente com a entrada do Alan e o Gerson pelo lado, para a gente ter mais um controle dessa posse, né? Mas dificulta aquilo que a gente fala. Um time pronto como o do Bahia e um time que a gente vem tentando arrumar a cada jogo por esses desfalques, né, dificulta um pouco, mas o entendimento dos atletas, principalmente no segundo tempo, fez com que a gente elevasse o nosso número de finalização e aumentasse a nossa posse também. Didaticamente e taticamente falando, nós marcamos na altura da bola. Para terem tiro de meta, marca alto. Conseguiu sair jogando e furar um primeiro bloqueio, compacta atrás da linha da bola, pressão média. Conseguiu furar esse bloqueio e está numa transita e retorna e marca baixo. Essa é a ideia. Tite, Cléber, boa noite, Igor Siqueira do UOL. A experiência de vocês em pontos corridos, a gente sabe, né, quanto vocês já ganharam nesse tipo de campeonato, o quanto que vitórias como a de hoje, até um empate contra o Atlético passado, né, dizem respeito a times campeões. E jogando um pouco para frente contra o Fluminense domingo, óbvio, vocês vão dizer que não pensaram ainda, talvez, na estratégia, mas como encarar um cenário de um clássico em que um time é o líder do campeonato, o Flamengo no caso, e o outro sabendo o potencial que o Fluminense tem, mas é o lanterna no momento? O Fluminense é o atual campeão da Libertadores. A gente pode colocar dessa forma também. Depende de como o enfoque a gente possa colocar. O Flamengo, ele é um campeão da Libertadores e está liderando o campeonato, campeão carioca. Também. Depende de qual é o recorte, a gente escolhe o recorte. O que é um grande clássico? Um grande clássico que, infelizmente, a gente joga com um dia a menos de descanso que o Fluminense. Isso uma eu vou pedir para o Cléber para não falar. Tem uma parte que ela é diretiva. Essa é uma situação que depois... E eu vou falar direto para ele. Para o Júlio Avelar, que é o cara responsável do calendário, para ele cuidar direitinho na sua atividade da organização e de tempo de descanso das equipes. Tem atletas, tem pessoas, tem seres humanos que daqui a pouco, com menos de 72 horas, vai estourar. Vai estourar a lesão. Vai estourar um joelho. Vai estourar um tornozelo. Prejudica todo o clube, prejudica uma campanha, prejudica o atleta individualmente. Cuidado. Vou dar de novo o nome. Júlio Avelar, cuidado com a tua atividade. Faça as coisas corretas. Boa noite, Tite. Fernando Silva, Rádio Sintonia Esportiva. Eu creio que antes da Copa América começar, acho que tinha uma preocupação de vocês com a questão dos desfalques, que vocês já sabiam que teriam, e vocês conseguiram encontrar soluções positivas. A gente viu nos últimos 3 jogos, com 2 vitórias e um empate do Flamengo, e o time jogando bem. Eu gostaria de saber como vocês avaliam esses 3 últimos jogos, com essas soluções positivas que vocês encontraram, e se existe em vocês ainda alguma preocupação nesse período da Copa América, tantos desfalques assim na equipe. Obrigado. A preocupação a gente citou e a gente sempre trabalha pensando no próximo jogo, né? Então hoje amanhã descansar esses atletas,
pensar na estratégia, pensar em que time a gente vai colocar, ver as condições, a avaliação do departamento médico e do departamento físico já amanhã, porque tem um treino só no sábado, né, para a gente poder preparar para o domingo. Em que condições está isso? Agora, a questão positiva é isso que a gente falou antes, né? Tem muitos jogadores dando resposta positiva, mesmo fora das suas posições. Jogadores da base que estão surgindo e que estão dando respostas positivas, né, no pouco tempo que entram, às vezes até num jogo inteiro. Né? Então a gente está feliz com isso, né? Foi colocado antes, muito feliz com os meninos e muito feliz com os jogadores mais experientes que têm atuado fora de posição. Colaborado muito com isso. Professor Kleber, a última pergunta aqui atrás, e o gerente de futebol Luiz Carlos vai dar um pronunciamento após a resposta do Tite e do Kleber. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Sidão Marinho da Litoral News. A gente vê uma sinergia muito grande entre a arquibancada e o campo, a torcida e o time. É uma torcida que tem gostado de ver o time jogar. Aquele resultado que o Flamengo conseguiu no finalzinho contra o Atlético parece que trouxe para o lado do torcedor uma expectativa muito grande, uma confiança que o time faz aquilo que o torcedor quer. É um Flamengo dentro de campo, de raça, de vontade e que vai para cima o tempo inteiro. Hoje, depois do jogo, o torcedor ficou cantando por muito tempo, os jogadores festejaram no campo de jogo. Como vocês veem esse momento, tendo em comparação com aquele momento que a gente teve, onde o torcedor protestou, onde o torcedor na arquibancada cobrou da equipe e que esperou esse momento agora ver uma evolução, um time que joga bem e que comemora com a torcida? Obrigado. Isso eu vou deixar para ti, que tu foi lá comemorar junto com os atletas, te emocionou. Eu fui pedir agradecer ao torcedor do apoio e agradecer aos atletas também, para que aplaudissem eles, porque são situações bastante difíceis de organizar. Uma coisa é uma situação individual, outra é uma organização de 11 atletas e ajustar isso tudo. Nós nunca tivemos falta de vontade. Falta de vontade não é um adjetivo que se emprega para futebol. Quem não tem vontade é mau caráter. Ou por vezes é uma equipe que ela é melhor, por vezes tecnicamente ela está superior, por vezes emocionalmente ela está, por vezes ela está pressionada, por vezes ela não está coordenada. Existem outros adjetivos. Nós estamos num nível bastante elevado, para usar um termo assim, que ele é... Tipo, falta de vontade de vagabunda, que não quer trabalhar. Traduzindo, isso não. Quando usa esse adjetivo é porque falta caráter em quem faz, ou falta enxergar um contexto todo que tenha isso. E a manifestação do torcedor de carinho, de gostar, claro, nós temos que compreender. Não é agora, porque nós vencemos, que ele vai dizer que está tudo bom, não. Tem situações que precisam ser melhoradas. Está claro. Primeiro tempo tem que ajustar mais, por quê? Porque deu muita posse. Poderia ter sido o ajuste, uma marcação melhor, ela poderia ser feita já no primeiro tempo, a pessoa no segundo tempo, o ajuste, e não é porque venceu que tem isso. Então a gente tem essa coisa. Senão a gente fica assim, ó, venceu, tem vontade e tem garra. E honra o coisa. Aí perdeu. Se nós tivéssemos perdido o jogo contra o Atlético, a equipe jogou muito lá. Tem o jogo do desempenho e tem o jogo da efetividade. Vou adiantar mais. Assisti Boston, final contra Dallas, aí num jogo, num dia, no outro tomou 30, 40 pontos de diferença. De um dia para o outro. Ou com 2 dias de intervalo. Pô, faltou vontade. Não é. Eu estou falando isso numa situação geral, genérica para torcedor. Calma, cara. Tem dia que o atleta está inspirado. Tem dia que o atleta, como o BH, está assim, as suas melhores condições, mas precisava porque não tinha gente. Não tinha gente, cara. Se tinha força de expressão, mas não jogador específico que daqui a pouco está pronto. O Verton daqui a pouco vai estar, mas não estava pronto ainda para jogar. Sabe, essas compreensões, se a gente ampliar um pouquinho de entender que
que existem profissionais, que existem sentimentos. É uma coisa maior e que a gente não faz isso por, vai e saio daqui. Não, cara. Tem muita relação humana por trás, tem muita... Jogar o atleta de alto nível joga sempre com dor. Eu já falei demais, o Luiz vai falar mais a esse respeito. Só para a gente compreender um pouquinho o que é o contexto da bola. Obrigado, professor. Obrigado, Kleber. Agora, deixa hoje ter aqui a palavra do Luiz Carlos. Primeiramente, boa noite a todos. O motivo de eu estar aqui é para endossar ainda mais a palavra do professor Tite, de toda a nossa comissão. São 11 jogos que nós vamos ter o desequilíbrio dos selecionáveis. Isso vem acarretando, como o professor Kleber falou, atletas sendo expostos, atletas correndo riscos de lesão. Somado-se a isso, nós vamos para domingo, pelo segundo jogo, no intervalo curto, com 66 horas de intervalo. Jogar na casa do Atlético Paranaense, todos sabem da dificuldade, e nós jogamos com 66 horas de intervalo. Agora, nós vamos jogar um clássico, como o professor Tite pontuou, contra o atual campeão da Libertadores, novamente com 66 horas de intervalo. E soma-se a isso uma equipe que tem um dia a mais de descanso. Então, nós entendemos que o Flamengo é a equipe mais prejudicada dentro desse período todo de jogos de data FIFA e de Copa América, e nós pedimos que tenha-se um pouco mais de atenção e cuidado, reforçando as palavras do professor Tite, com os atletas, com a isonomia que já foi perdida e que a gente não fique repetidamente passando por esse caso. 66 horas num nível de campeonato como é o Campeonato Brasileiro, num nível de dificuldade com todos os desfalques que nós estamos tendo, causa um prejuízo muito grande para a nossa equipe. Então é importante a gente reforçar isso aqui, inclusive no momento de vitória. Então, agradeço a vocês, uma boa noite a todos. E peço a você também que se inscreva no canal Wesley Flá 12. Falta menos de 500 inscritos para 80 mil inscritos no canal, 80k. Então se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!